Aleluia. Abre a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus vai dizer assim: E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Pai, te glorificamos por essa palavra, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, trazendo sustento ao nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Você pode se sentar, querido. Essa palavra vem falar da semente, e todos nós estamos de uma maneira ou outra semeando o tempo todo, às vezes coisas ruins, às vezes coisas boas, através dos nossos atos, ações, reações, através das nossas palavras, nós estamos semeando. E eu quero falar nessa noite sobre semear. E a primeira coisa que eu quero levar você, querido, a entender é que semente na mão não produz nada. Quando a semente ela está na nossa mão, ela não vai produzir nada, porque a semente só produz quando ela é lançado na terra. Tem que ser lançado na terra para que nós possamos comer do seu fruto. A semente ela só frutifica, ela enraiza, cresce e dá o seu fruto quando ela cai na terra. E Deus fez isso quando Ele lançou a sua melhor semente, que é o seu Filho Jesus, enviando Ele sobre a terra. E aí sim Ele teve a colheita de muitos filhos, de milhões de filhos que estão nascendo, que já morreram, os santos que já morreram e estão no céu com o Pai. Por quê? O Pai lançou a semente na terra, o melhor que Ele tinha. Em João 12, 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui estava falando dele mesmo, que se ele não caísse na terra, se ele não morresse, a igreja não nasceria, não teria frutos, não teria salvação na vida do homem. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que semente na mão, ela não produz nada, ela tem que ser lançada. E aí vem uma pergunta: onde semear? Qual o melhor lugar para semearmos? E nós temos que entender que o melhor lugar para semear é no próprio homem. Semeie na terra que tem mais valor o homem. O homem é feito de terra, querido. Ele foi feito do pó da terra. Então nós temos que semear no próximo. Semeie na vida de alguém, porque a palavra do Senhor diz: pois uma alma vale mais que o mundo. Então, querido, quando você semeia na vida de alguém, você está semeando no melhor lugar, onde a semente sua vai frutificar e também você vai colher esses frutos. Amém? E eu sempre falo que os frutos que há em mim, eles não são para mim, eles são para os outros. Então é os outros que comem do fruto. Por exemplo, se eu tenho sabedoria, o que eu faço com a sabedoria? É algo que Deus me deu, eu vou colocar a sabedoria para os outros, eu vou levar essa sabedoria para os outros. Se eu tenho muito conhecimento da palavra, o que eu vou fazer? Eu vou semear esse conhecimento na vida do outro. Se eu tenho muito amor que Deus me deu, o que eu faço com esse amor? Eu não posso guardar ali para mim, mas eu tenho que amar o próximo, eu tenho que colocar essa semente também no próximo, para que o próximo, ele experimente desse fruto. Se eu tenho muita paz, se eu tenho muita alegria, se você é uma pessoa muito alegre, querido, semeie essa alegria na vida dos outros. Deixe as pessoas se alegrarem com a alegria
que existe em você, misericórdia, comida. Se eu tenho muito alimento, o que eu faço? Eu divido com quem não tem. Se eu tenho muito dinheiro, o que eu faço? Divido com quem não tem. Amém? O que nós temos que fazer então com essa semente? Repete assim: eu tenho que dar a melhor semente. Tudo que você for dar, querido, dá o melhor. Deus deu o melhor que Ele tinha em suas mãos. Ele deu Jesus Cristo. Você tem que dar o seu melhor. Você nunca pode dar para o outro aquilo que está estragado, aquilo que você vai jogar no lixo. Muitas pessoas às vezes falam: esse cobertor aqui já estragou, já está rasgado, dá para alguém. Não. O que vai para o lixo não serve para ninguém também, querido. Porque se você semeia aquilo que é lixo, você vai colher o quê? Outro dia o pastor Jonas, no curso nosso de teologia, ele estava dizendo lá sobre que eles foram visitar uma favela lá, uma casa de uns novos membros, fazendo serviço pastoral, para ver o que eles precisaram. Quando chegaram lá, a mulher veio trazer para eles uma jarra de água com açúcar. Ele diz: pastor, eu fiz o melhor, eu queria fazer a questão que vocês tomassem essa água com açúcar, porque eu não tenho pó de café, mas eu tenho água com açúcar, tome. E aquilo marcou a vida dele, porque ela deu o melhor que ela tinha no momento. Era água com açúcar, querido, mas ela fez isso de coração, aquela mulher. E isso tocou, no coração do pastor. Nós vemos ali a mulher viúva, que ela deu do seu sustento, Jesus estava olhando as pessoas colocarem o dinheiro ali no gasofilácio. Muitos colocavam uma grande quantia, mas veio aquela viúva que colocou muito pouco, 2 moedinhas, algumas moedas ali. A palavra no Marcos 12:44 vai dizer: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do seu sustento. Então o que aconteceu ali? Ela deu tudo, querido, tudo que ela tinha do seu sustento. Quando um homem queria casar com uma mulher naquela época, a tradição é que ele tinha que pagar o dote da mulher ao pai. E tinha uma tradição também que o pai, quando pegava aquele dote, aquele dinheiro, ele dava para a mulher guardar, para sua filha guardar, para que quando ela ficasse viúva, ela vivesse daquele sustento, porque naquela época as viúvas eram abandonadas. E aí aquela mulher, ela foi lá ofertar para o Senhor aquilo que era sustento dela, era a segurança dela. Então por isso que ela deu mais do que tudo, ela deu o melhor. Entrevistaram nos Estados Unidos um plantador de milho que estava ganhando pela 5ª vez o prêmio do melhor plantador de milho, e perguntaram para ele qual o segredo. Ele diz: o segredo é que eu pego das minhas melhores sementes e partilho com meus vizinhos. Aí a pessoa disse: mas como você vai dar as suas sementes que são boas para os vizinhos que são seus concorrentes, né? E ele disse o seguinte: o milho ele é polinizado pelo vento que leva o pólen. E se os meus vizinhos tiverem um milho de má qualidade, vai fertilizar o meu com má qualidade. Então eu dou o meu melhor para os meus vizinhos também, as melhores sementes, para que quando a minha produza, seja uma plantação de boa qualidade. Então a gente tem que dar o melhor. E o que você sabe fazer melhor, querido? Às vezes você fala: eu não tenho, eu sei fazer só tricô. Então pega o seu tricô nesse frio, faça uma blusa e dê para alguém, semeie na vida de alguém. Você é o médico, tem tantos médicos que são poucos, eu falo tantos, mas são poucos, que às vezes pega do seu tempo e vai atender pessoas carentes, pessoas que não podem pagar. Outro dia assisti uma reportagem dos médicos que nas suas férias, no seu descanso, eles saem aqui de São Paulo e vão lá para o Amazonas, naqueles ribeirinhos, naquelas pessoas que moram em beira de rio, que não tem médico, que ficam lá as suas férias, os dentistas, oftalmologistas, todas as linhas lá, atendendo as pessoas, sabe, semeando o seu tempo, ficando longe da sua família. Então o que a gente sabe fazer, a gente semeia também na vida da outra pessoa. Diz assim comigo: a semente lançada com certeza trará colheita. Amém? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 11:1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Resumindo, querido, o que essa palavra quer dizer é: o que você planta, você colhe. O que se lança hoje, o mundo dá volta, amanhã você vai colher esse pão que você lançou sobre as águas. Gálatas 6,7 é bem claro, 6,7 é bem claro. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, seja coisa boa ou seja coisa ruim. A palavra em Colossenses diz que toda injustiça praticada será pago com a mesma injustiça. Amém? Você está entendendo? Uma vez disse que uma criança de uns 8, 9 anos estava saindo de uma farmácia, ele tinha roubado um remédio para sua mãe, né, 2 cartelas lá de analgésico, e a dona saiu e pegou ele na porta e começou a xingar. Aí do vizinho tinha um restaurante simples, e a mulher perguntou: para quem que você roubou isso? Ele disse: para minha mãe. Aí o homem do restaurante simples do lado foi lá e diz assim: sua mãe está doente? Ele disse: tá. Ele arrancou o dinheiro, pagou aquele remédio para o menino, e ainda pediu para sua filha, que tinha a idade dele, dizer: olha, traga lá uma sopa para ele levar. E ele levou. Isso aconteceu, passou-se 30 anos, e aí esse homem desse restaurante teve um infarto, e ele foi levado às pressas ao hospital. Chegou no hospital, ele foi tratado, ele fez cirurgia, tal, e a filha preocupada com o preço que ia ficar, e ela foi lá no balcão de informação, em algum lugar lá, e disse: nossa, quanto vai ficar isso? Eu não tenho dinheiro. E a moça puxou lá e estava um preço absurdo. Mas quando ela voltou para o quarto, ela achou o papel lá, em cima da cama. O pai ainda estava desacordado, né? Dormindo ainda. E ela leu naquele papel, estava lá todas as contas, escrito assim: anestesista, anestesia, cirurgia, e na frente, onde era para ter o valor, estava 0, 0, 0, e lá no total, estava escrito na frente: pago com 2 cartelas de analgésicos e uma sopa vegetariana. Então, querido, aquele pão que esse homem desse restaurante lançou há 30 anos atrás, ele foi colher aqui na frente, quando aquele menino que tinha roubado remédio para sua mãe se tornou médico e cuidou dele. Então essa palavra, ela se cumpre: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Você sabe qual é o maior inimigo da semeadura? Diz assim comigo: a apatia. A apatia é a indiferença, querido. E essa apatia tem feito do campo de muitas pessoas um deserto. Pessoas que são apáticas não colhem nada. Pessoas que são apáticas não semeiam. Uma certa feita, Jesus estava andando pelas terras de Tiro e Sidom, e tinha ali uma mulher sírio-fenícia. E ela não era do povo de Israel. Jesus veio primeiro para o seu povo, depois para toda a humanidade. Então, em vida ele estava como uma missão, trazer a palavra, o evangelho e o reino de Deus primeiro para Israel. Mas essa mulher não pertencia a Israel. E ela corria atrás de Jesus dizendo: por favor, Senhor, liberta o meu filho endemoniado. Mas os discípulos disseram o que para o Senhor? Dizem: Senhor, despede-a, manda essa mulher embora. Então eles eram discípulos, mas eram apáticos. E é claro que o Senhor Jesus depois libertou, lançou uma palavra de libertação na vida dessa mulher. Outra feita que nós vemos apatia entre os discípulos foi na multiplicação dos pães. Jesus estava lá no monte, e todo aquele povo, já estava tarde, se eles fossem embora, muitos iam perecer pelo caminho. E os discípulos disseram assim para o Senhor: Senhor, de novo eles disseram: despede esse povo. Então, às vezes na igreja, as pessoas são muito apáticas. Elas não conseguem semear na vida do outro. Elas olham os problemas dos outros e não semeiam. E a prosperidade, querido, é muito simples. Ela não vem simplesmente de uma campanha pedindo e orando por prosperidade. Eu vou orar 7 semanas orando, pedindo prosperidade. Não, a prosperidade vem de liberar, doar, sacrificar e semear. Se você não semeia, você não colhe. Não adianta orar. Se você não repartir, você não colhe. Se aquele menino que estava lá com alguns pães e alguns peixes, ele não desse ao Senhor, toda aquela multidão não receberia a bênção, e não sobraria 7 cestos numa das multiplicações, e na outra sobrou 12 cestos, porque alguém deu, porque alguém repartiu.
E aí o Senhor deu graças e aquilo se multiplicou. Então, na matemática de Deus, para haver multiplicação, primeiro precisa haver divisão. Querido, se nós semearmos, Deus com certeza mandará a sua chuva. A chuva virá sobre a nossa terra e nós colheremos os frutos das nossas sementes. O Isaías 30:23 diz assim: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. O Senhor da chuva é sobre a semente que você semeou. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Então perceba, querido, que o Senhor, depois que você semeia, Ele dá pão, o teu gado é abençoado. Então toda a nossa vida acaba sendo abençoada, porque semeamos, porque o Senhor fez cair a sua chuva. Amém? Você está entendendo que a palavra do Senhor está te direcionando nessa noite? Solta a semente da tua mão. E para concluir, querido, eu quero que você entenda essa frase que eu vou dizer. E se você entender essa frase, você vai com certeza ser um grande semeador e vai colher muito na tua vida. E a frase é essa: eu existo para fazer o outro feliz. Amém? Eu existo para fazer o outro feliz. Isso aqui já é um princípio até do casamento, querido. Se uma pessoa estiver casando para ser feliz, já começou casando errado. Aí a vaca vai para o brejo mesmo. Mas se a pessoa casa para fazer o outro feliz, com certeza ela vai colher felicidade. E isso também vale para as nossas vidas, para o nosso irmão. Eu existo para fazer o meu irmão que está aqui do lado feliz. Eu existo para fazer as pessoas felizes. Lá onde eu trabalho, na minha escola, no meu bairro, aonde a gente está, a gente vai fazer as pessoas felizes, semeando na vida dela, no nome de Jesus. Amém? Uma vez um homem ficou intrigado porque ele via um menino levando o outro na costa o tempo todo, seu irmãozinho mais novo, que era pesado, né? E ele também era pequeno, não era tão grande. E ele diz: menino, por que você leva o teu irmão na costa? Isso está pesado, não está doendo suas costas? E ele só respondeu assim: não, porque ele é meu irmão. Foi uma resposta tão simples, mas tão profunda, querido. Não, porque ele é meu irmão. Então o seu irmão é muito importante para você. Então você tem que ajudar o seu irmão, levar o peso do seu irmão também. Nós somos membros um dos outros. E quando uma parte do corpo não está boa, o resto não funciona. Você que já teve dor de dente sabe, quando você tem um dente que está doendo, você não quer saber de mais nada, querido. Você não quer comer, você não quer beber, você quer tirar aquela dor, porque aquele pedaço do seu corpo está doendo. Se um dedinho do seu pé que parece tão insignificante, ele está doendo, você bateu ele, o corpo todo sofre. Então, o problema do teu irmão também é teu problema. É aquela história do rato que um dia estava passando na janela e viu a dona da fazenda lá pondo uma ratoeira. E ele correu falar com a galinha: galinha, galinha, a dona está pondo uma ratoeira. A galinha disse assim: mas o que eu tenho que ver com ratoeira? Eu sou galinha. Aí ele correu contar para o porco: porco, a dona da casa está pondo uma ratoeira. E aí o porco diz assim: ô rapaz, eu não sou rato, eu sou grande, a ratoeira não tem problema nenhum, ela não vai me pegar. Então esse rato correu falar com a vaca e diz: vaca, a dona da casa está pondo uma ratoeira. E ele disse: ah, você está de brincadeira comigo, você acha que eu vou me preocupar com uma ratoeira? E o que aconteceu? Naquela manhã a mulher foi pôr a mão na ratoeira, porque tinha pego alguma coisa, e quando ela puxou, era uma cobra que picou ela. E ela foi levada para o hospital, ela foi medicada, a situação dela não era muito boa, ela voltou para casa e o marido fez uma canja de galinha para ela. Então a galinha que disse que não tinha nada a ver, já foi a primeira que morreu, né? Aí passado 1 ou 2 dias, veio muitas pessoas visitá-la, né? Porque soube da notícia. E aí o marido dela diz: ah, eu vou matar um porco para essas pessoas. E matou o porco, querido, e todo mundo comeu o porco. E aí passado mais uma semana, essa mulher morreu.
E aí o velório que foi feito na fazenda, o dono disse assim: preciso matar uma vaca para alimentar todo esse povo que está aqui. E o rato, querido, ficou vivo. Então, às vezes é assim, o meu problema também é o seu problema, né? O seu problema também é meu problema, porque nós somos membros um dos outros. Amém? Então essa frase que o mundo diz assim: cada um com seus problemas. Querido, no reino de Deus não funciona. Cada um com o problema do outro. E isso está ratificado na palavra de Deus, que está em Filipenses 2,4, que diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Querido, eu não posso ter minha vista só no que é meu, eu tenho que ter em vista o que é o do meu irmão, o que o meu irmão está precisando. Eu preciso semear na vida dele, seja com o que for, querido. Às vezes o irmão está precisando só de desabafar, só de uma visita. Você passa lá, senta com ele, conversa, fala um oi, bate um papo e deixa ele desabafar. Isso já foi uma semente, uma amizade. Mas semeie na vida do seu irmão, semeie com comida, semeie com dinheiro, ajude ele no aluguel, ajude ele com aquilo que você sabe fazer. Semeie não só na igreja, mas semeie também fora. Semeie na vida daqueles que precisam, querido. Nós viemos aqui nessa terra para semear, e você é o semeador do Senhor. Amém? Glória a Deus.